2 de janeiro de 2017, um dia depois do Ano Novo. Cheio de planos, né? A gente faz 1000 planos para o ano que vai acontecer, o que vou fazer esse ano, né? E eu lembro que naquele ano eu estava cantando muito um louvor, assim, ficava cantarolando um louvor que dizia: eu quero ir mais alto, eu quero ir mais alto. Agora eu fico até com receio de cantar esse louvor, porque o Senhor leva a gente para lugares mais altos. E eu ficava cantarolando muito esse louvor. E a gente fez uma comemoração de Ano Novo com a família do meu esposo, num sítio que nós temos. Foi ótimo, mas foi bastante cansativo para mim, cozinhei o tempo todo. Então, no dia seguinte, né, dia 2, todo mundo ia embora e eu fiquei cuidando de um jardim que eu tenho nesse lugar, que eu fechei ele e chamei de jardim fechado. E consagrei ao Senhor como a minha vida, porque eu entendi assim, que aquele jardim simbolizava eu mesma ali para o Senhor, fechada, reservada para o Senhor. Então, nesse dia eu falei, eu vou ficar, aproveitar, vou cuidar do jardim, que ele não está muito bonito, fiquei cuidando. E eu lembro que eu já estava até cansada, eu falava, não, mas se é para o Senhor, eu vou fazer um pouco mais. Eu fiquei a manhã inteira mexendo no jardim, aí falei para o meu esposo, vamos almoçar na cidade? Tem uma cidadezinha pequena ali, chama Cachoeira do Campo, que eu não falei que é em Ouro Preto, né, distrito de Ouro Preto. E eu pedi para ele para a gente almoçar na cidade, para eu dar uma descansada, porque ia chegar mais visita depois de alguns dias. E a gente tinha planos de viajar, de férias e tudo. E aí nós fomos. Na hora que a gente saiu do almoço com meus filhos, eu pedi para parar numa farmácia, precisava comprar um remédio. Ele parou o carro de um lado da rodovia, a rodovia passa no meio da cidade. Eu fui à farmácia, quando eu voltava, atravessei, quando eu voltava, eu fiquei esperando ali o trânsito muito intenso, porque o pessoal vai muito para cidades históricas, né, nessas festas, e não parava de passar carro, até que um caminhão parou, um caminhoneiro gentil assim parou, e é a última cena que eu lembro, porque eu dei um joinha assim, agradecendo que ele parou para atravessar, e não lembro de mais nada. Depois tudo que eu sei foi o que foi contado para mim. Uma moto vinha atrás do caminhão, e ela vinha em alta velocidade, ultrapassou na faixa contínua, né? E me pegou no meio da travessia. Mas eu não me lembro de nada. Eu acho assim que Deus até cria um mecanismo que bloqueia, porque eu não lembro da moto, eu não lembro de ser atingida. Mas o meu esposo, que estava com meus filhos do outro lado, escutou o barulho imediatamente e viu todo mundo levantando, acertou a moça, acertou a moça. As pessoas num restaurante que estava em frente, eles levantaram, olharam, saíram da caminhonete lá e viram que era eu no meio da rodovia. E foi aquela situação de desespero, né? Meu Deus. Foi um desespero. E eles tiveram a reação de tentar acudir naquele momento? Porque às vezes o desespero também faz com que ela fique paralisada, o meu esposo teve muita atitude, assim. Eu não tenho memória nenhuma disso. Eu estava realmente totalmente inconsciente. Mas ele encheu de gente em volta, parou a rodovia, né? Tinha uma polícia perto, já trancou a rodovia e eu caí bem no meio, então eu realmente não tinha como passar carro. E aí foi dando aquele tumulto, mas ele teve atitude na hora, ligou para o meu cunhado, que é médico, contou o que tinha acontecido. Minha família não é de Belo Horizonte, então todo mundo morando fora. Ligou, contou e ele foi dando algumas orientações, já começou a pedir, chama o SAMU, pediu para chamarem o SAMU. E meus filhos ficaram ali. Meu filho caçula ficou orando o tempo todo. E ele falava assim, Deus não leva a minha mãe. Eu falo assim, é duro, né? Nenhuma criança devia ver a mãe assim, mas Deus foi tão maravilhoso que nenhum dos dois, nem meu esposo, ninguém tem trauma. A gente passa naquela rodovia, no mesmo local do acidente, até hoje, várias vezes, né? A gente vai ao fim de semana lá, passa, e ninguém tem trauma, ninguém acha ruim, não, virou até atração turística. Eles falam, minha mãe, o acidente da minha mãe foi aqui, eles contam para as pessoas, então não ficou uma dor no peito. Mas ele falou isso, e eu sempre digo, eu não sei qual oração pesou mais para Deus. Se foi aquela oração de né, na época mais novo, quase uma criança, um adolescente, ou se foi meu filho mais velho, que virou um leão, porque as pessoas queriam encostar em mim e ele não deixava. Ele não deixava ninguém encostar, uma pessoa tentou levantar minha perna, ele ficou bravo. E meu esposo manteve muita calma para passar serenidade para os meninos, né? Você ficou completamente inconsciente? Totalmente inconsciente. Eu, depois, quando eu já estava consciente no hospital, eu perguntei se eu tinha feito eles passarem muita vergonha
com os meus gritos, porque eu gritava, Deus, eu não quero morrer, Deus, eu não quero morrer. Meu esposo, amor, você não falava, você parecia que você tinha morrido. Aí eu não entendi, e um dia uma pastora amiga falou assim, você gritou em espírito. E de fato, porque para mim eu tinha gritado isso assim, plenos pulmões, assim, com toda a força. Só que na terceira vez que eu gritei isso, eu escutei uma voz, uma pessoa falando, respira, respira. E eu perguntei, tinha uma pessoa falando isso ou era um anjo talvez? Não, tinha uma senhora do seu lado, falava isso para você. Respira, respira. E eu escutei essa voz. E eu tenho certeza que foi ali onde o Senhor me deu uma chance, uma segunda chance. Nisso chegou o SAMU, né? Não sei quanto tempo, né? Eu fui, meu esposo fala que foi quase 40 minutos. Eu fui socorrida e meu caçula até diz, na hora que ele me viu entrando na ambulância, ele teve a certeza de que Deus ia me salvar. Aí eu fui para Santa Casa de Ouro Preto. Isso, o cara que te resgatou teve essa certeza? Não, não, seu filho? Meu caçula, meu filho. E eu fui socorrida e aí chegando na Santa Casa de Ouro Preto, fiz todos os exames, eu não me lembro de nada. Eu tenho uma vaga lembrança auditiva, eu não conseguia enxergar direito, eu estava voltando à consciência lá no hospital. Então fiz vários exames e o diagnóstico foi o pior possível e o médico na UTI, ele é muito, na UTI não, na emergência, ele é muito direto, porque ele tem que ser rápido. E ele falou para o meu esposo, olha, o cenário dela é gravíssimo, ela teve várias lesões pelo corpo, quebrou a clavícula, ela tem uma lesão na coluna, na cervical, na C3 e na C4 e tem um traumatismo craniano. Eu tenho que tirar ela daqui agora, eu não tenho neurocirurgião aqui. Se o coágulo se romper, ela vem a óbito em 30 minutos. E nisso começou a chover muito, meu esposo desesperou, tentou um helicóptero do plano de saúde, não conseguia descer. Aí teve que vir uma ambulância de Belo Horizonte para Ouro Preto, chegando lá. Então, foi todo um tempo de espera e eu fui recuperando a consciência. E nisso, o meu filho mais velho pegou meu celular, mandou uma mensagem. Ele, como eu já ia em muitas igrejas, então ele achava PR, né, pastor ou pastora, ele mandava, contava o que tinha acontecido e pedia. O médico falava que eu tinha que ser transferida para fazer uma cirurgia no cérebro, né, drenar o sangue. Então ele falava assim, contava e falava, eu peço que você ore especialmente para que minha mãe não tenha que fazer essa cirurgia. E eu comecei a voltar à consciência nesses momentos, e eu voltei, eu não sentia minhas pernas, né? Eu falei para o meu filho, filho, eu perdi as pernas porque eu não sentia nada. E eu estava completamente imóvel, né, com colar cervical. Ele falava assim, não mãe, você tem? Eu falei, filho, pode me falar porque eu já estou pensando. Então eu já estou feliz que eu estou pensando. Eu não ligo se eu perdi as pernas. Ele falou, mãe, você não perdeu. Eu falei, meu filho, pode falar, porque todo mundo me olhava muito desesperado. Aí ele tirou uma foto das minhas pernas. Eu tenho essa foto no meu celular até hoje. Assim, estava bem machucado, mas eu não tinha perdido nada, mas eu estava resignada. Se isso tivesse acontecido, só o fato de estar vendo, de abrir os olhos e enxergar, eu já estava grata por isso. E aí chegou a ambulância e nesse intervalo, quando ele mandou essa mensagem, as pessoas começaram a mandar orações. Imediatamente em áudio, eu sempre digo isso, se alguém pedir oração para você, faz a oração naquela hora, porque eu não sei, só na glória eu vou saber qual foi a oração que fez a diferença para o Senhor, se foi do meu caçula, do meu esposo, do meu filho mais velho, ou se foi dos santos, de quantas pessoas orando e intercedendo por mim. Quando a ambulância chegou, ainda uma líder da nossa igreja conseguiu falar, meu esposo pôs no viva voz, todos os médicos ouviram a oração, todo mundo disse amém e eu entrei na ambulância e vim para cá. E naquela hora, dentro da ambulância, eu falei, meu filho veio comigo na ambulância, eu falei, Deus, o Senhor tem 1h30 para fazer um milagre. O que é 1h30 para um Deus que cria a partir do nada, Senhor? É muita coisa. Faz um milagre, porque eu já tinha consciência do que tinha acontecido comigo. E eu sabia que eu tinha sofrido uma lesão na coluna. Eles repetiram os exames todos enquanto esperavam a ambulância. Mas não conseguiam mandar para o hospital porque a internet caiu por causa da chuva, aquela dificuldade toda. Então a gente saiu assim meio às cegas, sem saber qual era o meu cenário na hora que eu entrei na ambulância. Quando eu cheguei no hospital, eles tinham conseguido uma vaga na UTI para mim, neurológica. O médico falou, eu consegui receber os resultados dos segundos exames, no mesmo laboratório, tudo. Eu não sei o que aconteceu. Num exame tem a lesão na coluna.
No outro exame não tem a lesão na coluna. Glória a Deus. Aí ele falou assim, tirou o colar cervical e falou, você não tem uma lesão na coluna. Nisso, a minha irmã, que é fisioterapeuta e mora em Uberlândia, meu cunhado, meu sobrinho, que estava nas férias na praia, ambos fisioterapeutas, tinham recebido a notícia. Eles estavam desesperados, porque o que a gente não sabia, e eu falo que bom, às vezes, não ter o conhecimento de tudo, porque C3 e C4 é tetraplegia, e a gente não sabia disso. Então, foi assim, um alívio. Ele falou, você vai tirar o colar. Aí, meu esposo assinou autorizando a cirurgia. A hora que eles foram puxar minha maca, ele falou, olha, eu não vou operá-la agora, eu vou esperar um pouco, monitorar a pressão intracraniana. Quem sabe estabiliza, e eu mando ela para o quarto. Se não estabilizar, eu vou levar ela para o bloco cirúrgico. E já puxando a minha maca, os enfermeiros, ele falou, quem sabe ela não melhora tanto que eu não levo ela para casa. Aí eu falei, doutora, opção C. Quero essa, eu quero essa, doutora. E aí eu fui para a UTI. Na hora que eu entrei na UTI, eu percebi que ali ia ser uma batalha espiritual. Porque as pessoas que estavam ali estavam muito piores do que eu, elas estavam inconscientes. E eu era a única consciente. E eu ia ter que ficar naquele leito sem poder sair, sem poder levantar para nada. E batalhando. Meu esposo deixou um livro, mas eu não conseguia ler. E eu não tinha nada, né, ali para fazer. E eu me vi deitada naquela posição, não podia nem levantar, né? Então, por causa do cérebro, não podia me mexer. Eu falei, Deus, se eu estou com a clavícula quebrada, eu posso não mexer, que ela vai colar. Mas se meu cérebro está sangrando por dentro, o que eu posso fazer para ajudar? E aí eu entendi que se eu não podia fazer nada, Deus podia fazer tudo. E foi o que eu conversei com Deus, eu falei, Deus, o Senhor pode fazer tudo, mas eu não posso fazer nada. Sabe essa sensação de você não ter o controle da sua vida? Ela é assustadora e ao mesmo tempo maravilhosa. Porque se você não pode controlar nada, Deus pode ainda ter o controle de tudo. Então, o que eu fiz... E nesse momento é que geralmente desenvolve a dependência da pessoa ao Senhor, verdadeiramente. Exatamente. E eu, que talvez me considerasse uma pessoa um pouco controladora, tive uma lição, assim, de entender que o controle está todo na mão de Deus. E naquele momento eu comecei a clamar. Como eu não podia fazer muitas coisas, né, totalmente imóvel, eu conseguia colocar esse braço onde eu batia a cabeça e eu falava, cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me, Senhor, e serei salva. Na hora, eu achei que isso era até algum louvor, mas era Jeremias, né? Eu estava meio confusa. E eu brinquei com a enfermeira, eu falei, eu não sei cantar bem, mas eu vou ficar cantando aqui. Se a plateia não reclamar, eu vou continuar. Então, eu ficava cantando um louvor do Livres para Adorar, que diz, não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Doce palavras te darei, me sustentas na minha dor, isso me leva mais perto de ti. Sabe, Dri, o que eu digo, assim, eu não entendi a razão do meu sofrimento. Eu não entendi por que isso estava acontecendo comigo, mas hora nenhuma eu questionei a Deus. Hora nenhuma eu falei, Deus, por que comigo? Sabe, eu já sirvo o Senhor, eu já me dedico a ajudar as pessoas, Senhor. Eu já abro mão de tantas coisas para servir o Senhor. Eu não fiz essa pergunta. Eu entendi que eu estava tendo uma experiência ali de tocar o sobrenatural de Deus. Até as perguntas ou os queixumes mais recorrentes entre as mães acerca dos filhos, meu filho é adolescente, eu vou deixá-lo aqui, meu marido, eu sei que ela... Nem esse tipo de pergunta veio ao seu coração? Não. Se Deus te levasse no sentido de Deus, mas, né? Não me veio nenhum questionamento. A única certeza que eu tinha no meu coração é que eu tinha Deus. Isso tinha que ser diferente, isso tinha que fazer diferença na minha história. Minha história não podia acabar assim. Então, eu acreditei realmente que era possível. E aí, o que era impossível aconteceu. 48 horas depois, eu repeti os exames. E, para surpresa dos médicos, o sangue todo tinha desaparecido, praticamente todo. Tanto do meu cérebro. Minha família já tinha toda chegada de fora. E meu esposo foi me visitar e eu falei, eu fiz outros exames, acho aí que deve ser meu passaporte para ir embora daqui. E eu tinha falado para ele, amanhã você traga roupa para mim. Traga roupa que eu vou embora amanhã, Deus já me falou que eu vou embora. E ele não achou que eu estava delirando. Quando o médico chegou, ele falou assim, olha, aconteceu uma coisa maravilhosa. O cérebro dela absorveu o sangue. Oh, glória a Deus. E ele falou assim, ela vai ter alta. Aí meu esposo, para o quarto, ele falou, não, para casa.
Eu falei pra ele, amor, você trouxe minha roupa? Não. Eu falei, homem de pouca fé. Eu falei que eu ia ter alta. E assim, 48 horas depois, eu estava entrando dentro de um carro para voltar para casa. Que coisa mais linda. De forma inacreditável. Na minha alta médica está escrito, com melhora surpreendente, porque a medicina ainda não pode dizer que é sobrenatural, mas...